Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. E hoje eu vou responder a seguinte questão: o que é ser tântrico? E eu tô bem empolgada para falar sobre esse tema, sabe por quê? Eu tenho percebido um certo movimento de pessoas buscando pessoas tântricas. Ou seja, depois que você conhece o Tantra, você quer se relacionar com pessoas que sejam tântricas também, né? Faz sentido. E daí os meus alunos começaram a me pedir para fazer um Tinder tântrico. Eu acabei montando um grupo de solteiros e solteiras para os meus alunos, para eles se conhecerem. E daí, com isso, surgiu algumas reflexões sobre essa busca que as pessoas que já vivenciam Tantra, né, elas têm por encontrar um outro ser tântrico. E com isso eu fiquei pensando, o que é realmente ser tântrico? Né? E eu vou responder, mas eu queria trazer algumas reflexões. Por quê? Eu já tive situações, por exemplo, de uma amiga que participou de um curso de Tantra, uma pessoa que aprendeu sobre Tantra, que aprendeu todas as técnicas, tudo bonitinho, coisa linda. Eles se conheceram, ele convidou ela para sair e daí eles foram para um motel, né? Chegou no motel, aquele ser tântrico fez o quê? Falou, chupa aqui, põe o dedo ali, faz isso, faz aquilo. Orientou ela sobre as preliminares que ele queria no corpo dele. E ela foi fazendo tudo para agradar ele. Quando acabou lá, o que ele fez? Ele foi direto para a penetração. E as preliminares dela? Nada. Então, com isso, com essa reflexão, é só para trazer uma abertura para um olhar que o fato de alguém ter praticado alguma técnica tantra, ou ter conhecimento de tantra, ou ter interesse em tantra, não torna essa pessoa um ser tântrico. Então, muitas vezes a gente está buscando pessoas, né, que tenham esse interesse, mas na prática, no dia a dia, na cama, a pessoa não vai ter comportamentos tântricos, às vezes nem na cama, nem fora da cama. Então, sobre isso que eu queria falar, sobre o que eu entendo sobre um ser, o que é um ser tântrico. Né? A filosofia tântrica, ela vai falar sobre 3 comportamentos, que é o matriarcal, desrepressor, sensorial, tá? Então, quando a gente pensa nessa tríade, eu acredito que a pessoa tântrica, né, que o ser tântrico, ele está muito conectado com essa tríade. E muitas vezes nós encontramos pessoas tântricas que nem conhecem o Tantra. Vocês falam, meu, você precisa conhecer o Tantra é a sua cara, porque a pessoa, ela traz em si algo que está conectado com essa tríade. Então, eu queria falar um pouquinho sobre essa tríade, que acredito que é o que traz as características de um ser tântrico, tá? Então, o primeiro eu queria falar sobre matriarcal. O que é matriarcal? Né? Patriarcado é um grande ou pequeno, tem uma questão de opressão, né? De forças. No matriarcal, a ideia é iguais, igualitário. Não tem um grande e um pequeno, um opressor e um oprimido, entende? São iguais. Então, acredito que as pessoas que começam a enxergar isso como iguais são pessoas tântricas, né? Eu trago muito esse discurso, talvez não de uma forma tão clara, mas ao longo dos meus vídeos, quem me acompanha sabe sobre isso. Por quê? Geralmente nós estamos num relacionamento ou qualquer relação e sempre a gente tem o olhar de colocar o outro como errado, né? Eu estou certa, o outro é errado. Só que cada um é protagonista da sua vida e cada um tem um repertório para conseguir enxergar aquilo daquela forma. Então, de repente, tem um comportamento que não faz o menor sentido para mim, porque o meu repertório é outro, mas para aquela pessoa faz. E não necessariamente é porque a pessoa ela é menor, né? Então eu gosto muito de sair desse lugar de bom ou ruim, de certo ou errado, de comparação, para a gente vir para relações mais igualitárias. Tem uma série da Netflix que eu gosto muito, que é o Cobra Kai.
E eu acho que o Cobra Kai ele mostra muito isso. Tem o personagem lá em destaque que é o Johnny. E o Cobra Kai, pra quem não sabe, é a continuação do Karate Kid, né? E no Karate Kid tinha o Daniel San, que era o mocinho, e o Johnny era meio que o vilão, né? Já no Cobra Kai, o Johnny, que era o vilão, é o mocinho. E o que a gente faz? A gente começa a enxergar a história do Johnny por trás. Então o Johnny, ele tem todo um jeito assim, durão, é sem compaixão. Mas por que que ele é assim? Quando você vai ver a história dele, você descobre que ele sofreu bullying e que ele não sabia lidar com aquilo e que alguém ensinou ele a se livrar do bullying sendo firme, sendo forte, sendo sem compaixão. E daí, agora no Cobra Kai, o que ele faz? Ele pega os aluninhos que sofrem bullying e transforma eles em pessoas, crianças, não, adolescentes durões, né? Adolescentes durões, sem compaixão. Mas ele tá acreditando que tá fazendo coisa boa, porque tem que ser assim, pra não ser zombado, para que as pessoas não tirem vantagem. Então, a gente sempre julga, só que a gente não sabe a história do outro. Entende isso? Então, eu acho que esse lugar do julgamento é um lugar que não cabe. Então, pessoas que buscam não entrar no lugar de julgamento, não entrar no lugar de comparação, que conseguem validar a opinião dos outros, mesmo que a sua opinião seja contrária, são pessoas tântricas, né? E muitas vezes tem pessoas que praticam Tantra e que não têm esse tipo de comportamento, que não consegue validar uma opinião que seja contrária à sua, coloca o outro como errado, só eu que estou certo. Entendi isso? Então, eu vejo o comportamento matriarcal como um comportamento de um ser tântrico. Vamos para o segundo item da tríade. Desrepressor. Desrepressor, eu vejo como aquela pessoa que mostra a sua verdade, que não se reprime algo que é para aparentar ser alguma coisa, para manter uma imagem, aquela pessoa que é autêntica. Então eu vejo pessoas autênticas como pessoas tântricas. E mais uma vez, não é porque uma pessoa pratica Tantra que ela é uma pessoa autêntica. As pessoas que praticam Tantra, elas tendem a ser mais autênticas, sim, tá? Isso é uma verdade, porque o que eu percebo é de maior mudança, as pessoas buscam Tantra pela questão sexual, do prazer e tal, mas de repente a principal mudança que começa a acontecer é que ela começa a se expressar. Ela não consegue mais fingir ser uma coisa que ela não é, e isso fica muito forte. Então essa mudança ela acontece muito com as pessoas que vivenciam Tantra, tá? Mas a gente precisa entender que muitas vezes acontece de forças opostas, porque a verdade da pessoa está vindo à tona, mas ela tem toda uma mentalidade que fala que a verdade não pode, que a verdade e não é nem só porque a pessoa, de repente, quer se aproveitar de alguma situação. Não, a gente aprende desde criança que ser a verdade nem sempre é legal. Então a gente aprende a ser aquilo que agrada. Então a gente se anula muito para agradar os outros, né, para pertencer, para ser amado. Então nós temos esse comportamento, tanto que uma grande questão das pessoas para se colocar em primeiro lugar mas se eu me colocar em primeiro lugar, eu vou ser uma pessoa egoísta. Então parece que tem uma conotação um pouco negativa esse lugar de colocar a minha verdade, de falar um não pro outro, em vez de falar um sim só para agradar, né? Então tem uma conotação negativa na sociedade. Então, às vezes, a pessoa pode fazer práticas de Tantra e ter essa luta interna da sua verdade que está borbulhando e da sociedade que está te oprimindo, né? Então, o ser tântrico, ele não tem, né, esse lugar da opressão, porque são iguais. Então, ele consegue ultrapassar essa barreira e não é melhor que ninguém, mas ele consegue estar na verdade, né? Ele consegue ser autêntico. Então, eu vejo como ser tântrico uma pessoa que é autêntica. E por fim, o terceiro ponto aqui da tríade seria o sensorial. O que seria sensorial? Eu vejo como uma pessoa que se conecta com o seu sentir, né? Porque as técnicas do Tantra, elas levam a isso, uma profunda conexão com o seu sentir sensorial e o seu sentir emocional também. Então, uma pessoa que está conectada
com o seu sentir, uma pessoa que se conecta com as pessoas é uma pessoa tântrica. E a gente não percebe o quanto de dificuldade nós temos em nos conectar com o que a gente sente e nos conectar com o outro. Muitas vezes, por exemplo, na experiência de sexo tântrico, a gente inicia com um casal apenas se olhando, olhos nos olhos. E esse momento muitas vezes é desafiador, porque a gente não consegue ficar olhando para o outro. Parece que é incômodo. O que você está me olhando? Né? Parece que gera um incômodo. Então nós temos uma certa dificuldade de uma conexão profunda, tanto com a gente quanto com o outro. E eu acho que um ser sensorial é aquele que se conecta com a experiência do sentir, sabe? E que daí eu acho que se encaixa com tudo, se encaixa com você não se reprimir, se encaixa também com esse lugar de igualitário, porque para você não se reprimir, você tem que entender que você não é melhor nem pior com a sua verdade, é apenas a sua verdade. Então eu acho que essa tríade, uma coisa encaixa na outra e daí pá, você tem um ser tântrico. E eu vejo isso então como um ser tântrico. E eu vejo muitas pessoas que são tântricas e não praticam tantra. E eu vejo muitas pessoas que praticam tantra e que não são tântricas. Então é algo que é muito complexo pra gente pensar, né? Mas essa é apenas a minha visão sobre esse assunto. Queria saber a sua visão. Deixa aqui nos comentários se faz sentido para você. Ou o que é um ser tântrico, né? Eu conversei com um amigo meu sobre isso e ele me trouxe uma resposta que o ser tântrico é aquele que ativa a sua energia Kundalini. E faz sentido também, porque as práticas do Tantra ativam a energia Kundalini, né? E ela vai ascender, vai subir aqui, vai equilibrar os chakras. E tem toda uma questão que vai transformar a sua vida. Também achei que é uma resposta que faz sentido. Então, me fala o que você acha, coloca aqui nos comentários, estou super curiosa. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre Tantra, eu tenho meu curso online de Tantra, onde eu ensino meditação tântrica, massagem tântrica, sexo tântrico. Eu vou deixar o link para o meu curso online aqui abaixo na descrição do vídeo. Então é isso, se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Me acompanha também nas outras redes sociais, no Facebook, no Instagram, tem também o canal do Telegram. Vou deixar os links todos aqui abaixo na descrição do vídeo. E é isso. Gratidão e até mais!